Olá, meu povo. O assunto de hoje é Fundeb, né? Aquele fundo destinado à educação básica dos estados, que obriga estados e municípios a vincular parte da sua arrecadação ao financiamento, ao estímulo à educação básica, e ele é complementado pelo governo federal até então em 10%. Mas ontem houve uma votação na Câmara, né? Votação essa em 2 turnos, em que mudam as regras do Fundeb, e essa votação foi aprovada e maioria esmagadora, 499 a 7 no primeiro turno e 499 a 6 no segundo turno. E agora ela vai para apreciação do Senado. O Senado, a votação do Senado também se dará em 2 turnos, e passando no Senado, que muito provavelmente vai acontecer, ela vai para homologação do governo federal. O governo federal não tem poder, né? O executivo não tem poder de vetar, né? Já que é uma emenda constitucional, ele apenas vai sancionar isso, né? Eu queria, antes de tecer qualquer comentário sobre isso, ler aqui a matéria da revista Terra, né? E ela coloca o seguinte, deixa eu só... aqui. Ela fala que, olha, a revista, o título é Câmara aprova Fundeb permanente e com mais recursos da União. Então, fala exatamente o que eu disse, né? O projeto, que ainda precisa passar pelo Senado, inscreve o Fundo da Educação na Constituição e amplia a complementação da União dos atuais 10% para 23% em 2006. O aumento já se dá em 2021, mas ele vai ser escalonado, né? Ele vai ser crescente. Até 2026 chegará aos 23%. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 21/7, a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, permanente e amplia a participação da União nos recursos. Aí continua aqui que a proposta foi aprovada em primeiro turno por 499 favoráveis a 7 contrários, e em segundo turno por 492, então faz uma retificação aí do que eu tinha falado, que não foram 499, foram 492 votos favoráveis e 6 contrários, e segue agora para o Senado, onde também deve ser analisado em 2 turnos e depende da aprovação de pelo menos 49 senadores. Dificilmente ela não vai ter essa aprovação. Os deputados que votaram contra são da base aliada do presidente, 6 deles do PSL, né? É claro que a Terra ia vincular isso aqui com ênfase. Então, a matéria continua, vou dando maiores explicações sobre o corpo da PEC, né? Lembrando que a relatora da proposta, a deputada professora Dorinha, do DEM de Tocantins, né? E o texto da relatora, pelo texto da relatora, a participação da União do fundo será de 12% em 2021, então nós saímos agora de 10%, até então eram 10% de complementação, e a União aí, a partir de 2021, complementará com fundo de 12%, em 2022 serão 15%, em 2023 17%, 2024 19%, 2025 21%, em 2026 chegará aos 23%. Isso é muito mais que o dobro dos atuais 10%, né? Então ainda coloca aqui que, segundo a Folha de São Paulo, isso aqui é uma matéria do site Terra, o governo recuou em troca de apoio dos parlamentares para reformular o programa assistencial Renda Brasil, que poderá substituir o Bolsa Família. O governo também conseguiu impedir a parcela da União, que a parcela da União fosse de 20% já em 2021. Ainda
consta na matéria que a relatora destacou a prioridade dada à educação infantil. Educação infantil é creche e o que a gente chamava de pré-escolar antes de mudar tudo. Outro ponto das negociações com o governo é a etapa de ensino onde se concentra a maior demanda não atendida pelo sistema público de ensino. Isso trará grande impacto para a educação da primeira infância, disse. E aí continua e tal a matéria, falando sobre o que aconteceu, etc. e tal. E assim, nós temos aí uma grave crise fiscal, né? A gente está com a pandemia e essa crise sanitária, a nossa arrecadação caiu bastante, né? Só ver aí que muitas coisas foram fechadas, muitas ainda estão fechadas, né? E alguns CNPJs foram cancelados, ou seja, empresas e mais empresas, sobretudo as de pequeno e médio porte, faliram. Lembrando que cada CNPJ cancelado é um sem número de CPFs em grande dificuldade, porque são pessoas que dependiam do seu emprego e esse não existe mais. Você tem o governo aí, além de não estar arrecadando, e por que ele não arrecada? Olha, se a empresa fechou, ela não paga mais imposto. Se ela não pagar mais imposto, a base de arrecadação do governo desidrata bastante. Então ele deixa de arrecadar dinheiro. Além disso, o governo lançou um plano emergencial, né, o Corona Voucher, de uma ajuda financeira de R$600 para quem, né, para vários desses CPFs prejudicados e muitos informais. Isso aumenta o gasto, o custo. Não fosse somente isso, né? Você, numa crise sanitária, você tem que comprar equipamentos, você tem que aumentar leitos, medicamentos. Então, assim, aumentou-se muito o gasto, muito o custo e perdeu muito da arrecadação. Ou seja, isso é uma crise fiscal sem precedente, né? Então, a resistência do governo de aprovar um aumento do Fundeb logo para 2021 é legítima. É legítima, porque vai tirar dinheiro da onde? Vai imprimir dinheiro? Vai gerar pressão inflacionária? Né? É complicado isso. Mas o problema todo é que, além de um aumento considerável nos gastos públicos, a nova lei, né, a nova emenda constitucional, ela torna o Fundeb perene, ou seja, ele faz parte da Constituição. A nossa Constituição, que já é extremamente prolixa e abrangente, vai se tornar mais ainda, né? Eu sempre ressalvo que, vamos fazer uma comparação, a Constituição brasileira, ela tem, essa é a emenda de número 106 ou 107, não me lembro, fora algumas emendas complementares, chega aí a número de quase 113 ou 114 emendas, e ela só tem 32 anos de vida. 32 anos de vida. Foi promulgada em 88. Você pega a Constituição norte-americana com mais de 200 anos, ela tem 27 emendas, não sei, ou nem isso. Eu costumo brincar que nem a saudosa Tônia Carreiro e a talentosíssima Elza Soares têm tantas emendas juntas quanto a nossa Constituição. E olha que elas somadas têm muito mais idade, né? Teriam, caso a Tônia Carreiro estivesse viva, muito mais idade do que a atual Constituição. Isso é um fato relevante que sugere que a nossa Constituição ela é falha, ela já nasceu ruim, ela nasceu inadequada. Agora, voltando ao Fundeb, eu não era favorável a essa emenda constitucional. Eu não sou, embora ela já tenha passado na Câmara dos Deputados e vai passar no Senado. Por que eu não sou favorável? Em primeira avaliação, você pode pensar que eu
esteja louco, né? Por quê? Porque eu sou professor da rede pública. O meu salário vem do Fundeb. O Fundeb, ele é responsável em 8 das 10 prefeituras, em 8 a cada 10 prefeituras do país, em pagar salário de professores. O Fundeb, ele é exclusivamente para financiar salário de professores em 8 a cada 10 municípios desse país. Dentre esses 80% está o município para o qual eu trabalho. Ele vive exclusivamente, sua folha de pagamento para o magistério é quase que, se não totalmente, exclusiva do Fundeb. Então você pode estar pensando, você está louco? Eu que já tenho, por exemplo, no meu caso específico, salários atrasados, isso já virou cotidiano, isso não é mais algo extraordinário, já virou uma prática ordinária há algum tempo. Você passaria, ou seja, eu passaria a não ter mais salário, ou ficaria com esse salário durante até a minha aposentadoria. O problema todo é o seguinte, eu não estou jogando contra, eu não estou indo contra a minha própria subsistência, e nem estou sendo o estandarte do altruísmo pensando no Brasil e me sacrificando por isso. Eu estou pensando em mim mesmo. Não é hora de você aumentar a Fundeb. Mas ele até dia 31 de dezembro, sei lá, até dezembro, depois ia acabar. Não ia acabar. Não seja ingênuo. Existe o princípio do não retrocesso social. Isso daí faz com que essas ações, elas são prorrogadas sempre. Você não pode acabar com... O Fundeb, ele começa lá em 1996, e ele era Fundef, porque ele era destinado apenas ao ensino fundamental. O ensino básico é fundamental e médio. Agora o Fundef vai também contemplar a educação infantil, a creche e o pré-escola. Mas ele surge como Fundef em 1996 e ele é aplicado como piloto, acho que no Pará. Em 1997 ele é estendido para os outros estados, incluindo o Distrito Federal, né? E a partir de 98 ele é implementado na sua totalidade. Ele ele duraria uma década, seria a década da educação. E em 2006, 2007, ele deveria acabar. Os estados e municípios teriam aí uma década para se organizarem. O que deveria acabar não era o Fundeb, o Fundef na época, era a complementação do governo federal, porque o Fundef, ele responsabiliza municípios para a educação fundamental e estados para a educação básica, ensino médio, perdão. Quando o Fundef foi criado, os municípios disseram, nós não temos condições de arcar com essa responsabilidade. Aí o governo federal, não, nós complementaremos. Ok, beleza. Em 10 anos, durante 10 anos. Vocês têm 10 anos para se organizarem aí financeiramente, né, darem um choque de gestão financeira, né, fiscal e etc., para que depois disso andarem com as próprias pernas, ou seja, a responsabilidade ficar exclusivamente com vocês. E o que aconteceu em 2006? Houve uma emenda que transformou o Fundef, ou seja, ele ia durar até isso, 2006, 2007. Aí em 2006 houve uma emenda que transformou o Fundef em Fundeb, ou seja, além do ensino fundamental, contemplava também o ensino médio. Aí passou a ser, em vez de fundamental, ensino básico. Justamente por causa do que eu falei, do princípio do não retrocesso social. Você tem, isso daí vale também para o Bolsa Família, e se duvidar, vai valer aí para esse Corona Voucher. Se a gente não abrir o olho, esse Corona Voucher vai ficar permanente. Eles vão sempre alegar o princípio do não retrocesso social. Mas quando você dá um suporte social, quando você tem um programa de assistência social e esse se demonstra pertinente e essencial, ele não é cortado. Ele não é cortado. O que acontece de 2006 para cá?
ele é sempre prorrogado. Esse ano não seria diferente. Esse ano não seria diferente. O ex-ministro da Educação, o Arthur Weintraub, Arthur não, um dos Weintraub, né? Ele deixou bem claro que ele manteria o Fundeb. O que ele não adotaria era o aumento do Fundeb em 2021, sobretudo pós quadro de pandemia e crise sanitária, o que, como eu já disse antes, acarretou num profundo desequilíbrio da nossa saúde fiscal. Então seria irresponsabilidade. Mas ele manteria, seria prorrogado, no mínimo por um ano. No mínimo por um ano. Em 2022, iria se avaliar novamente essa questão. E lembra, 2022 é ano de eleição, dificilmente iriam também ir contra o Fundeb. Então, mas nós teremos um ano para debate, discussão de N formas e com N personagens participando para uma solução mais responsável e mais sustentável. O que aconteceu agora foi que você põe em risco a saúde financeira do país nos próximos anos, nos próximos 5 anos pelo menos, né? Porque em 2021 a nossa situação vai estar muito precária, a nossa situação financeira. Independente de nós estarmos batendo recorde na Bolsa agora, bateu agora dia desses 104 mil pontos, independente do agro estar indo de vento em popa, as perspectivas futuras são ruins, são preocupantes. Então é muita irresponsabilidade esse aumento. Eu vi muito colega meu desesperado, achando que ia acabar, claro, porque você sabe que o nosso salário vem exclusivamente desse recurso, né? Não se melhora a educação acabando com os professores, isso, né? Matando os professores de fome, ou jogando os professores para dirigirem Uber e rap. Não é assim que você vai melhorar a educação, você vai sanar os problemas educacionais. Mas também não é gastando sem ter de onde tirar. Esse fundo não seria cancelado agora, no final do ano. Ele com certeza seria prorrogado. Assim foram os outros momentos. Lembrando sempre do princípio do não retrocesso social. Tá? Quando alguém te chantagear, e a palavra é essa, chantagem, quando alguém te chantagear dizendo que o fundo pode acabar, que, por exemplo, o Bolsa Família pode acabar, não acredite nisso. Não ceda à chantagem. Há o princípio do não retrocesso social, e isso é bem uma das poucas coisas respeitadas, até por causa da nossa cultura assistencialista e populista. Tá? Então, uma assistência social, quando ela é já muito longa e ela se demonstra essencial, ela não é revogada. Se ela for revogada no Congresso, a presidência vai e veta, e ainda tem o Supremo, que agora está adorando judicializar tudo, o ativismo judicial é grande, ele não vai perder essa oportunidade de também tirar uma lasca disso. Ou seja, tem muito aí envolvido, não ia acabar de jeito algum, era pura chantagem, era puro terrorismo. Então os professores que ficaram temerosos ou por histeria ou por ignorância, ou por não conhecerem o princípio do não retrocesso social. Tá? O que estava em voga era o modelo que nós vamos adotar e quando nós vamos adotar esse modelo. Infelizmente, adotou-se o pior, aquele que mais comprometerá a saúde financeira do país. E por que eu digo que é o pior? Porque você pode até ter o Fundeb garantido essa porcentagem toda, mas aí vai faltar dinheiro para tudo. Para tudo. Ou nós vamos ter que gerar mais dinheiro que não seja de forma sadia, né? E isso pode provocar um efeito dominó na nossa economia, incluindo a volta da inflação,
ou você vai ter que pegar dinheiro em organismos internacionais. Só que o mundo inteiro está passando pela crise. Quem vai ter dinheiro para te dar, para te emprestar? E se emprestar, vai ser na base da agiotagem. Aquela que vão ter juros altíssimos, prazos muito curtos, e se você não pagar, não cumprir, ele quebra as tuas pernas. Coincidência ou não, quem está melhor para fazer isso, para oferecer esse serviço de agiotagem, é a China. É a China. Eu acho que a China deve ter adorado essa votação, né? E aí você pode falar, dane-se, a China domina aqui, mas eu vou estar com o meu salário garantido e meu filho vai estar na escola pública garantida. Só lembrando que o modelo chinês não é um modelo que vai te agradar muito e que não vai deixar teus filhos em bons lençóis. Isso é um detalhe. Um outro detalhe é o seguinte. Eles estenderam o Fundeb para o ensino infantil, né? E também parece que nessa PEC está prevista a possibilidade de voucher educacional, que é aquele vale educação que você ganha uma grana para poder escolher, não quero botar na escola pública, eu vou pagar uma escola particular com esse vale do governo. Ou fazer igual o SUS, que algumas entidades privadas credenciadas no MEC possam oferecer vagas públicas. Gente, na boa, escreve o que eu estou falando, depois me cobra. Eles vão aprovar leis ao longo desses 5 anos, eles vão aprovar leis que esse dinheiro também pode ser destinado a entidades privadas. E você acha que é você que tem uma escolinha ali de bairro, ou você que pensa em abrir uma escolinha de ensino infantil que vai se dar bem? Não. Eles vão fazer uma série de exigências, vai haver uma série, como já há. Tenta abrir uma escola aí. Tenta abrir uma escola com honestidade, tá? Integralmente honesta, em termos tributários, burocráticos, e você vai ver a dificuldade. Eles vão aumentar mais ainda, e quem vai ter acesso a essa grana do Fundeb são os grandes conglomerados educacionais, tá? Aquela patota, né, do time Lema. Escreve e me cobra depois o que eu estou falando. Se nesses 5 anos eles não vão aprovar algumas leis que vão facilitar, ou da cara de pau vão destinar parte desses recursos ao ensino privado, ver se teu salário vai aumentar o teu poder de compra de forma satisfatória, e ver se a situação do país vai ficar tão boa que com esse salário você vai ter uma vida digna. Escreve o que eu estou falando, tá? Então, o voucher, eu não sou contra a ideia do voucher. O voucher, inclusive eu estou aqui com a camisa não sei se dá para ver aqui, ó, do Milton Friedman. Ele até elogiava o voucher, se bem que o Milton Friedman não podia imaginar nem nos sonhos mais tenebrosos o Brasil do século XXI, né, de regulamentações, de exigências burocráticas, etc., tributações loucas. Então você vai ter aí um sistema extremamente vinculado a grandes conglomerados, corporações, que vai sugar verba pública, você vai continuar na merda, teu filho vai continuar com uma porcaria de educação, porque além de tudo é só a gente pensar de uma forma muito simples. A coisa é ruim, muito ruim. O sistema educacional brasileiro, ele altera entre maus e péssimos momentos. Né? Isso não é um palpite ou uma opinião, isso é um fato, tá? Aí a coisa está muito ruim, o que você faz? Injeta mais dinheiro nela. O que acontece? Ela, além de continuar ruim, agora ela também vai ser cara, muito cara. Vai ter que aumentar muito o imposto, ou vai ter que destruir a economia, ou as duas coisas. E aí você que paga a conta no final, tá? O sistema de voucher, eu tenho minhas reservas
Não em teoria eu acho ele muito bom, uma opção, mas ele aqui no Brasil não vai dar certo. Você primeiro teria que fazer uma reforma completa, você teria que desburocratizar, você teria que desregulamentar, você teria que facilitar, ou seja, aquilo tudo que é ruim para todos e pior ainda para a educação, torna-se mais difícil ainda para quem quiser empreender a educação, para depois você pensar em voucher. O que vai acontecer é o voucher sendo destinado a grupos específicos e que não necessariamente vão oferecer algo de qualidade. Vão ter uma boa maquiagem, vão ter uma boa fachada, mas vão continuar com os mesmos pífios resultados, a não ser algumas ilhas, né, de propaganda para aparecer no telejornal ou nos programas televisivos como a educação que deu certo. Vai pegar aquele exemplo bem destacado que tem hoje já. Você pega aquelas revistinhas da Nova Escola ou qualquer outra do gênero, sempre tem, olha, aqui um exemplo que deu certo, tenta aplicar aquilo no Brasil inteiro. Isso parece até papo de quem planta orgânico. O cara planta orgânico e fala, olha só, tal, vai tentar alimentar o mundo com orgânico. Então é meio que por aí. Então por isso que eu fui e sou contra essa PEC. Acho que isso vai destruir a saúde financeira do país, isso vai refletir em todos nós, incluindo na educação, tá? E professor, o senhor foi chantageado e caiu. O senhor achou que ia perder o Fundeb. Não vai, ele seria prorrogado. Aliás, seria o mais responsável a fazer. Prorrogava o Fundeb por mais um ano e usava esse ano para uma discussão séria e honesta. Eu sei que aqui no Brasil discussões sérias e honestas são difíceis, mas se a gente não tentar, e aí a população tinha que entrar de sola, uma vez que essa bola foi levantada, todo mundo tinha que olhar para ela e participar desse jogo, participar desse debate, de todas as maneiras possíveis. Agora, o senhor foi chantageado, né? Nossa classe foi chantageada e hoje aplaude o que nos destruirá. É só ver quem está eufórico com isso. Saiu aí várias matérias, Gleisi Hoffmann eufórica, Jandira Fegari festejando, Tabata Amaral festejando, a bancada Lema toda festejando, os prudentes sofisticados. E o governo meio que caiu nessa, tirando aqueles 7, né, resistentes, até o governo caiu nessa. O governo não caiu nessa, o governo precisou para manter sua governabilidade, né? Como eu tenho dito sempre, o governo está abrindo mão das pautas de Estado e focando nas pautas de governo. É uma estratégia que não me agrada, mas quem sou eu para criticá-la? Não entendo nada de política. Então, dentro da estratégia de pauta de governo, o governo também foi meio que se deixou levar. Depois eu acho que depois a gente vê o que a gente faz, né? Vai ficar meio complicado, né? Eles estão apostando muito no agro, apostando muito em determinadas parcerias, mas o cenário internacional ele não é dos mais promissores, não nos gera tanto otimismo. Vamos ter fé que pelo menos na pauta governamental tem alguma carta na manga, mas a pauta de Estado fica cada vez mais comprometida, né? É certo que o Estado, por ser um ente permanente, pautas de Estado não se resolvem em um mandato, né? Ela é plantada em 1 ou 2 mandatos, e aí você tem depois o legado dessa gestão para se dar continuidade à pauta de Estado. Há de se ter paciência, mas de qualquer forma achei que foi uma tremenda de uma bola fora. A gente vai ter aí, como eu falei, um sistema educacional que vai continuar ruim. Não é dinheiro, mais do que provado que dinheiro não é a solução, né? Embora tenha dados aí que vincule que o aumento de X dólares e por aluno aumenta tantos pontos no IDEB, isso daí é meio que aquela estatística de torturar os números até que eles confessem o que você quer. Na prática, o que a gente vê é que o Brasil, que já é um grande investidor em educação, comparado aí a outros países, o Brasil está entre os 5 maiores investidores em educação
com referência ao seu produto interno bruto, e se for ver aí os índices de qualidade estão lá embaixo. As pautas principais em educações vão ser passadas ao relento, e a gente vai investir cada vez mais no erro, né? Ela vai continuar ruim a educação, só que cada vez mais cara, e agora vai passar também a ser usurpada pela iniciativa privada dos grandes conglomerados educacionais, né? Dos metacapitalistas da educação. Não vai ser você, dono de escolinha ali do lado, ou você que pretende abrir uma escola, vai continuar tendo muita dificuldade cada vez mais para favorecer os amigos da corte. É isso que eu tinha para falar sobre o Fundeb, e espero não ter sido muito pessimista, mas eu procurei ser realista. Contra a corrente, claro, né? A maior parte do pessoal deve estar festejando, mas infelizmente eu não. Tá? Um abraço e até a próxima.